Olá, sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos a mais essa edição do nosso podcast Olhares de Antígona, onde nós estamos explorando os artigos que foram escritos por todas as nossas colegas nessa obra Olhares de Antígona. E hoje, eu, que sou Maria de Lourdes, sou juíza do Tribunal de Justiça aqui no estado do Paraná. Estou recebendo aqui, com muito prazer, duas colegas que vão falar sobre mais um capítulo desse livro. O capítulo que nós vamos conversar especificamente, ele foi escrito pela colega Gabriela Borri. Você prefere que te chame assim, Gabriela? Sim. Seu nome é um pouco mais comprido, né? Uhum. Que nos toca num lugar muito sensível. Ontem, quando eu estava relendo esse artigo para fazer essa conversa com a gente aqui, eu pensei como é que nós vamos gravar esse podcast com tanto afeto, com tanto amor que está retratado nele, né? Ela escreve sobre a maternidade atípica, história de uma magistrada que vivencia o autismo e confronta o capacitismo. Que potência! Então, sejam todos muito bem-vindas. Gabriela, é um prazer ter você aqui. Luciene, é um prazer ter você conosco nessa conversa. Olá a todos e a todas. Lourdes, muito obrigada de nos receber aqui em Paranavaí. A Luciene, que é minha amiga também de longa data, obrigado por nos acompanhar hoje no podcast. Eu sou a Gabriela, eu sou juíza no Tribunal de Justiça há 13 anos, né? Estou juíza de direito substituta em Londrina há 3 anos. Eu sou mãe do Benício, um menino autista de nível 2 de suporte, que vai fazer 10 anos no final do mês, e mãe do Vicente, que tem 3 anos de idade. Escrevi o artigo da minha vivência, né, decorrente das vivências do autismo desde o diagnóstico do meu filho, que me levaram para estudos de gênero, capacitismo e desenvolvimento humano e justiça social. E para mim é uma honra sempre falar sobre autismo, sobre maternidade atípica, porque nos meses de conscientização do autismo a gente vê um crescimento sobre acurácia diagnóstica, sobre conscientização, direitos da pessoa com deficiência, direitos dos autistas, mas a gente tem um lado invisível, que Passou o mês, acabou, né? E a mãe sempre fica, né? A mãe é aquela que fica, mesmo quando o mês vai, mesmo quando os amigos vão, mesmo quando o marido vai, a mãe sempre fica. E a minha posição hoje é de olhar para as mães, para essas mulheres que enfrentam tudo e todos em nome dos seus filhos e em nome de uma sociedade melhor. Para mim é sempre um prazer falar sobre isso. Eu recebo muitas mães que recebem o diagnóstico dos seus filhos e acho que eu não vou me cansar nunca de falar sobre autismo e sobre mães de crianças com autismo. Então, olá a todos e todas ouvintes. Muito feliz de estar mais uma vez aqui em Paranavaí, né, revisitando essa cidade, esse município muito acolhedor, aqui com a minha colega e amiga Lourdes, e também uma das minhas melhores amigas, né, de vida, Gabriela. Estou juíza há 20 anos no Tribunal de Justiça. Atualmente eu atuo ali na primeira vara civil do Fórum Regional de Cambé, região metropolitana de Londrina. Isso há 13 anos já que eu estou lá, nesses 20 anos da minha carreira. E esse artigo da Gabi é maravilhoso. Eu lembro que quando ela terminou de escrever, ela mandou para eu dar uma olhada e eu chorei muito de ler, né? Porque às vezes a gente está do outro lado, né? Eu sou mãe também, tenho 2 filhas, e muita coisa, né? Por mais da amizade que a gente não sabe, né? E ela pondo no papel isso, tanto para mim como para outras mães, é muito esclarecedor, né? Pra gente ter a empatia e a sororidade de caminhar juntas com elas também. Contra, né, esse capacitismo que existe na nossa sociedade, contra esses padrões, né? De que quem que está fora desse padrão é excluído. Então, para mim, é uma felicidade imensa estar aqui hoje. Gabriela, você já começou contando um pouco pra gente aí como é que surgiu a ideia de escrever esse artigo, de contar a sua vida, né, de se expor dessa maneira aqui. Explora pra gente um pouquinho mais de onde veio a necessidade de trazer essa discussão para o nosso livro, né, para dentro desse coletivo e para outros espaços também que você acabou levando, né?
Sim. São 2 motivos principais, né? Quando eu tive o diagnóstico do meu filho, eu percebia que a minha maternidade, ela se rompeu totalmente. Mas eu percebi um caminho muito diferente na formação do que os pais, do que as mães esperavam para os seus filhos e do que eu esperava para os meus filhos. Em contraponto a isso, eu senti uma romantização dessa maternidade de uma forma que desumaniza a realidade dessas famílias, dessas crianças que serão adultos, né? Uhum. E também dessas mães. Então, mães atípicas tidas com alcunhas como guerreiras, como escolhidas por Deus, como superpotentes de carregar um fardo que não seria dado a ninguém mais, senão elas. Uhum. E é uma baita de uma sacanagem você se ver escolhida para uma posição como essa, né? Então, era uma coisa que me intrigava muito. E num contraponto, é a formação utilitarista. A gente vê que as mães, elas formam seres humanos para o mercado de trabalho. A gente forma filhos não para ser o Benício, não para ser o Vicente, não para ser a Duda e a Malu. A gente forma para ser engenheiro, para ser médico, para ser, né? Para ser a sua profissão. Exatamente. Tanto é que a gente conversa muito com criança, né? E aí eu deixei de perguntar isso desde que eu adquiri essa consciência. A gente não pergunta, né, o que a criança deseja trabalhar quando tiver adulto, né? Normalmente a pergunta é o que você quer ser quando crescer. Já começa a pergunta errada, isso, né? Ou seja, você já né? E eu acho que nessa circunstância de uma deficiência em si, é muito mais complexo para a mãe, né? E então, antes disso, eu já estudava sobre justiça social, já conhecia teorias John Rawls, por exemplo, né? Mas quando comecei a estudar nesse ponto, aí eu descobri as teorias, por exemplo, a Martha Nussbaum, que falam sobre a criação de capacidades, e outras visões de mundo que não são só essas utilidades voltadas para um mercado de trabalho neoliberal, capitalista, que é fato social, é impositivo, estamos todos inseridos numa sociedade nesse sentido, mas que a gente pode desenvolver seres humanos para serem mais que isso, né? Para respeitarem os animais, para terem uma vida digna, para terem uma vida feliz, que desenvolvam em arte, cinema, em contato com a natureza, em vida plena, né? Em vida presente. E isso se tornou muito mais importante para mim quando algumas expectativas se desmoronaram. Quando eu percebi que falar ou viver os primeiros momentos do jardim de infância, a apresentação do Dia das Mães, não ia ser tão simples assim na minha maternidade. Então, eu precisava ensinar ao meu filho que havia dignidade na vida que ele pode levar. E eu sempre tive isso como lema, que o Benício seria o melhor Benício que ele pudesse ser. E eu sempre trabalhei para isso e coloquei o mundo em visão disso, né? Que o meu filho, ele tem o direito de estar onde ele quiser, de ser a pessoa que ele é, né? As corridinhas que ele dá, os barulhinhos que ele faz, as brincadeiras que ele gosta, né? Mesmo hoje sendo uma criança grande, ele é alto, né? E depois quando for adolescente, e ele vai ter o direito de ser quem ele é, com a representatividade e com a dignidade que isso merece, né? Que isso é humano, isso faz parte da diversidade humana. Quando a gente desnaturaliza uma pessoa com deficiência, a gente esquece que a humanidade é feita de pessoas divergentes. E tem um dado interessante também de que... não vamos falar agora exatamente a porcentagem para não ser leviana, mas a maioria das deficiências, elas são adquiridas. Então, as pessoas não nascem deficientes, elas se tornam deficientes. Deficiências físicas decorrentes de acidentes, de AVCs, de aquilo que problemas que vai acontecer com ele, né? Degenerativos, ou posteriormente doenças que pegam a idade adulta, como ela, ou até mesmo esquizofrenia, que, né, deficiências intelectuais que daí são mais estigmatizadas, né? E as pessoas acham que nunca vai acontecer com elas. Exatamente. E é um ponto muito sensível, porque eu acho que nós mulheres até temos isso, que quando é com a gente,
a gente dá um jeito, né? Mas pegou no filho é o nosso calcanhar daqueles, né? É um ponto mais... Dentro dessa questão, você toca em temas muito importantes. Eu queria que você trouxesse o que você coloca no livro a respeito da sua experiência enquanto mãe magistrada, e o quanto nós temos e vivemos essa separação, né, entre o espaço público e o espaço privado, e onde a mulher se coloca nessa situação. E aí uma mulher, né, uma mãe atípica, quais foram os dramas, os percalços, né, que você teve que vivenciar para colocar isso dentro do seu coração? A separação do público e privado, ela não é nova, né? Ela é uma estrutura do patriarcado, né, e pensada nesse sentido, para que a gente se mantenha mesmo preocupada com como esse ambiente privado fosse íntimo e nos dissesse única e exclusivamente respeito. A separação do público e privado, ela serve de justificativa aqui, com bastante aspas, para violência doméstica, de que em tese seriam problemas privados e que ninguém deve se meter nisso. Mas isso já veio desde a construção das sociedades antigas, da Grécia Antiga, onde se colocava o homem como voltado à polis, à política e à discussão externa, e a mulher como voltada aos serviços domésticos, né? E com isso, a gente foi jogando coisas que deveriam ser políticas, como, por exemplo, a maternidade e a volta dessas mulheres para o mercado de trabalho, como se fossem problemas da porta para dentro, né? Nesse mesmo sentido, na magistratura, nas carreiras estatizadas, você tem uma promessa de igualdade quando você presta o concurso, porque o concurso ali é para todos, mas a exigência, a partir do momento que você se torna membro de carreira, ele esquece totalmente da sua condição pessoal, né? Condição pessoal e humana, né? Se não fôssemos mães magistradas, a humanidade não progrediria, né? E o primeiro questionamento que é feito quando você tem um problema dessa magnitude, como um filho ser diagnosticado com uma deficiência grave, que precisa de tratamento e vai precisar de suporte o resto da vida, é que você sabia, quando você estava prestando concurso, de que você seria exigida dessa forma. Então, isso me foi questionado pessoalmente e diretamente, se a magistratura realmente era o meu lugar, né? Mas muitas vezes esse questionamento ele vem indireto. Né? Ele vem indireto, ele vem em forma de julgamento, ele vem em forma de o jogo estava aí, as regras eram essas, e você já sabia disso quando você fez concurso. E é engraçado que usa exatamente o argumento da igualdade, né? Mas a magistratura, né, e todas as outras carreiras que têm o espaço de poder, né, a estrutura toda foi feita por homens, construída por homens, né? Nós não podemos, não é que a gente não quis construir a estrutura de trabalho da magistratura e dos espaços de poder, a gente não podia construir, né? A nós era reservado o espaço privado, né? O cuidado doméstico e o trabalho doméstico e o cuidado com filhos, familiares. E então a gente não cabia opinar e construir essa estrutura de trabalho. Depois, com muitas lutas, né, das mulheres nossas ancestrais feministas, muitas até morreram em razão disso, conseguimos alguns direitos, muitos ainda no papel, né, que não estão ainda efetivados, e conseguimos ingressar, né, nesses espaços de poder. Estamos conseguindo ingressar, mas muito timidamente ainda, e aí a questão nós temos que adaptar a esse espaço já construído. Ele não é para nós, né? Então eu fico pensando quando a Gabi, por nossa convivência, né, de anos, na nossa amizade, me contou que o filho dela, já com idade bem tenra, 1 ano e pouco, que tinha esse diagnóstico de autismo, né, e todas as dificuldades que ela estava enfrentando, nós mulheres, eu que sou mãe de 2 filhas que não têm essa deficiência, nenhuma deficiência, já sofro em me adaptar na carreira por ser mulher. E mesmo também mulheres que não têm filhos,
né? Porque nós temos problemas, nós somos seres humanos biologicamente diferentes, né? Nós menstruamos, temos menopausa, temos outras questões que os homens não têm, né? E o sexo masculino, né? Biologicamente, tô falando aqui, não questão de gênero. E ela, então, tem uma outra camada, né? Tem uma camada da questão da mulher e tem a camada de ser da maternidade e tem a terceira camada de a maternidade atípica, né? Maior ainda, né? É maior, né? Isso. Tem uma frase, Gabriela, que você escreveu no livro que eu acho que muitas mães atípicas também que ouvirem esse podcast vão se identificar demais, onde você diz que a profissão exigia que você fosse uma juíza como se não fosse mãe, mas, né, a maternidade exigia que você fosse mãe como se você não tivesse que trabalhar. E eu, com certeza, isso aqui se aplica a muitas mães, seja no espaço da carreira pública ou privada, e que, em função disso, se vê obrigada a criar uma rede que ela muitas vezes não tem. Né? Um outro dado que você traz que me chocou demais é o abandono dessas mães, né? É algo muito, muito, muito complexo que a gente precisa realmente de discutir, de colocar isso na pauta do dia das políticas públicas, na pauta do dia do Poder Judiciário, na pauta do dia de todos os poderes, né? Quando a gente fala de abandono paterno e essa sobrecarga, dupla jornada, tripla jornada, aí a gente entra na teoria do cuidado, né? Porque a sociedade, ela relativiza o cuidado como sendo exclusivamente feminino. As mulheres, elas são treinadas já para os trabalhos do cuidado desde as brincadeiras de tenra infância. Voltadas a cuidado do lar, a lavar, a passar, a cuidar de filhos, de bonecas. E isso é rejeitado, rechaçado para desenvolvimento masculino. E esse dado, ele é real, mas já desatualizado, né? Acho que é de 2000 que está no livro, de que 78% das mães com filhos com deficiência... Elas perdem o companheiro, Perdem o companheiro até 5 anos de idade. Isso. Mas o ano que é essa pesquisa, acho que é 2022. 2021. 2021. Então, sim, são dados que crescem e com certeza estão maiores, porque a acurácia diagnóstica está maior, o autismo agora que era 1 em 36... para crianças até 8 anos de idade. Hoje já os Estados Unidos lançou uma nova estatística de 1 em 31, né? Então, com certeza, esse número ele é ainda maior. E é também uma construção de que o cuidado ele é exclusivamente feminino. E o cuidado ele é uma exclusividade do privado. E a Nancy Fraser, ela é muito crítica ao neoliberalismo e ela diz até que algumas ditas conquistas, elas são perversidades do neoliberalismo, apontando como exemplo isso o casamento homossexual. Para Nancy Fraser, o casamento homossexual ele só foi legalizado na sociedade moderna, ocidental, neoliberal, justamente para que o Estado não fique com a responsabilidade de cuidar dessas pessoas que um dia ficarão sozinhas. Né? Faz todo sentido. Uma coisa que faz todo sentido, né? E para mães, para crianças com deficiências, idosos, pessoas vulneráveis, esse trabalho ou ele é exercido pela mãe, que vai se desdobrar em 1000 para atender as demandas desse filho, ou ele é exercido por uma mulher subalterna que acaba sendo explorada pela sua condição de classe, ou ele vai ser exercido por alguma outra mulher que já deveria estar usufruindo da sua aposentadoria, do seu tempo de descanso, da sua velhice, e tá cuidando de netos, bisnetos, para que suas filhas possam trabalhar e possam dar conta da própria vida e também se completar, né? Porque a magistratura, além de um trabalho, de levar o pão de cada dia, mas a magistratura era o que me arejava a cabeça, né? No tempo do diagnóstico do Benício, o que eu mais precisava era trabalhar, sabe? Era um bálsamo na minha alma, era isso que me permitia continuar. Eu precisava ser uma boa profissional para ser uma mãe melhor. E isso também não foi compreendido na carreira, né? Não foi compreendido, nunca foi bem recebido. Porque a estrutura nossa, né? Nossa estrutura de trabalho, como eu falei anteriormente, ela não está preparada para receber a mulher, não está preparada muito menos para receber a mãe, e uma mãe atípica
nada, né? Nada. Não tá preparada. Então, essa questão da Gabi, da gente querer, as coisas estão postas ali. Então, você escolheu ser juíza, né? Aqui é assim. Você já sabia. Você já sabia, né? E a gente ouve até isso de magistradas mulheres também, porque elas são inseridas naquele sistema, e como o patriarcado, né, é um sistema que todo mundo está inserido desde criança, nós somos criadas nesse sistema, né? E aí a gente acaba comprando esse discurso. A carreira é assim, eu sabia que eu teria que passar por isso, né, que eu teria que abrir mão, às vezes, da maternidade, que eu teria que ir para o fórum com muitas dores e cólicas, né, que eu teria que, se eu for mãe atípica, às vezes eu teria que escolher entre ser mãe e ser juíza. Isso, tem um absurdo até de vocês não queriam a igualdade em relação aos homens? Tá aí, então a igualdade né? é essa, e essa não é a igualdade material, não, né? Claro que então não. a igualdade material tá muito linda na Constituição, mas ainda é preciso diversas leis, ações afirmativas para que essa igualdade posta na Constituição e em tratados internacionais que o Brasil assina como signatário, que devem ser cumpridos com força constitucional, e precisa de ações e leis para que seja cumprida uma coisa que já está posta, né? Exatamente. E a Gabi, nesse texto, ela fez, assim, algo lindo. Qualquer palavra que a gente colocar aqui, gente, não vai dar para vocês a dimensão e a potência da escrita dela. Eu recomendo muito que leiam muito. Mães típicas, mães atípicas, porque essa deve ser uma pauta de todas nós. Mas ela furou a bolha nesse artigo, na minha avaliação, no momento em que ela saiu desse espaço privado e trouxe essa pauta com ela, tirando desse espaço privado do cuidado do invisível, e teorizou, né, em cima espaço disso. Público. Isso, e teorizou isso. Exatamente. Levou isso pra academia, né? Fala pra gente como é que foi pra você levar isso lá, pra estudar a respeito, trazer o seu filho aqui e ver que tem uma teoria construída que se aplica a isso. Enquanto vocês vão falando, as teorias vão borbulhando aqui. Eu sempre fui uma pessoa que pensa muito, né? Eu tenho esse defeito. Não, qualidade. Eu penso o tempo todo. E então me pegava em um ponto muito peculiar e, assim, profundo, os meus privilégios. Eu sabia disso tudo, que o tanto que eu estava sofrendo, tudo que eu estava passando, mas eu sou uma mulher, eu sou branca, sou heteronormativa, meus pais são heteronormativos, eu não tenho nenhuma vulnerabilidade que me atravessa. Eu fui criada para estudar, para fazer faculdade, para ser alguém na vida. Eu tenho estabilidade financeira, eu tive capital cultural suficiente para ler livros, conhecer literatura, conhecer arte, poesia, e tive intelecto desenvolvido o suficiente para, quando conheci o autismo, me debruçar sobre o assunto, estudar psicologia, estudar autismo, estudar neurodiversidade, estudar plasticidade cerebral. Mas essa não é a realidade do mundo. Essa não é a realidade das minhas amigas. Essa não é a realidade das mães que eu encontrava nas salas de espera. Da grande maioria dela. Né? E assim, e as mulheres negras que atravessam a cidade, que estão lá na fila de uma única escola especial em Londrina, que atende autista, que hoje atende 240 autistas e tem 480 na fila de espera. E que agradecem sobremaneira por um filho que está numa escola especial, ou seja, já não está na inclusão, e que recebe meia hora de terapia por semana. O meu filho faz 25 horas de terapia por semana. Mais a escola, na inclusão, com toda a estrutura que eu tenho. Então isso me inquietava demais. Eu precisava estudar, eu precisava falar. Se eu não falasse, se eu não explodisse a bolha, quem explodia era eu. De tanto que eu pensava, de tanto que isso me tirava o sono, de tanto que isso me incomodava. E aí eu tinha dois caminhos. Assim, as mães de autistas, é muito raro quem não vá pro ativismo. Uhum. Porque elas passam... eu costumo dizer que mãe de autista, ela é acostumada a ser zoada, né? Então, as barbaridades, as humilhações que você passa, assim, ou você se anula e vai para uma depressão, ou você vai pro ativismo.
Porque você briga o tempo todo. Você briga com o plano de saúde, você briga com a fila preferencial, você briga com a vacina, você briga com a escola, você briga com a terapeuta, você briga o tempo todo. E sua mãe pra fazer isso, gente. Convenhamos. E a mãe de autista, ela briga o tempo todo, né? Então, ela briga com o plano de saúde, ela briga com o terapeuta, ela briga com a escola, ela briga com o professor, ela briga na fila da vacina, ela briga no parque de diversões. E só a mãe pra conseguir fazer isso, né? Mas eu não me via me inserindo no ativismo dessa forma de ativista virtual, que é o que mais se desenvolve hoje em dia, e a própria política não era autorizada pela magistratura, não é compatível, né, com a magistratura. E eu acabei me encontrando na academia. Eu sempre quis fazer mestrado e doutorado na área de direitos humanos, mas pelos percalços da vida, pelo trabalho, fiquei em Campo Mourão bastante tempo, então teria que viajar, acabei postergando esse sonho. E aí eu conheci o mestrado em Sociologia da UEL, né? Eu já estava em Londrina, já estava tendo mais condições, com uma vida mais organizada, uma rede de apoio ali mais estabelecida. Eu conheci o mestrado em Sociologia da UEL com a possibilidade de dar voz para essas mães, né? Porque hoje eu me vejo em paralelo, obviamente, porque são posições, locais de falas diferentes, mas eu me vejo muito inspirada pela teoria da escrevivência da Conceição Evaristo, porque eu falo daquilo que me marca, eu falo daquilo que brota de dentro da minha vivência. E ouvir a história dessas mulheres é reviver um pouco a minha, né? E a partir do momento que elas emprestam essas histórias para serem contadas e serem expostas ao mundo, eu consigo expor a grandiosidade e a veracidade na fala de cada uma dessas mulheres, que é tolhida de nós o tempo todo, né? Com interrupções. Tem um livro que eu gosto muito, que é Os Homens Explicam Tudo Pra Mim. E se mulheres em condições normais já são tolhidas de sua fala, essas mães atípicas, elas têm muito a contribuir, sabe? E eu percebi o quanto isso poderia ser transformador, né? Dito isso tudo, fui estudar gênero, fui estudar teoria do cuidado, neoliberalismo, essas criação de capacidades que já me interessavam, e daí eu conheci o feminismo negro, a interseccionalidade, o feminismo decolonial. E aí foi nisso que eu deslanchei, porque hoje o que eu mais gosto mesmo é dessa interseccionalidade do feminismo negro e decolonial, de teorias do cuidado que se desenvolvem fora dessa lógica ocidental, neoliberal e moderna da forma como a gente conhece. Eu sempre gosto de dizer que a minha história, né, a minha, do Benício e agora do Vicente, do meu marido Pablo, ela não termina por aqui. A gente começou contando a história do Benício, mas a gente ainda tem muito a trazer para todo mundo. Nossa, que tenha interesse no assunto. Gente, nós ficaríamos aqui por muito tempo falando a respeito disso. Eu queria muito agradecer mais do que a você ter vindo gravar esse podcast, agradecer a você por ter escrito isso daqui, por ter dado voz para todas essas mães e por levar para o mundo, né, essa pauta que é tão necessária a partir do seu lugar, a partir do que é possível para você. Um privilégio, Luciene, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu agradeço, é um privilégio estar aqui sobre esse tema, né, eu acho muito importante nós, né, mães que não temos essa maternidade atípica, que a gente abrace, né, essa causa, que acolha, né, às vezes as pessoas falam, mas como eu posso ajudar, né, e muitas vezes eu me questionei, como é que eu posso ajudar a Gabriela, como é que eu posso ajudar uma comadre minha muito querida, a Camila, também que é magistrada e tem um filho com autismo, de suporte 2 também. E eu acho que a maior forma que a gente pode ajudar, às vezes, é um abraço,
um acolhimento, uma ajuda, você quer que eu leve, te ajude na terapia, né, levar na terapia, você quer que eu chore com você hoje, toma um café, né, a Gabi fala muitas vezes, ai, Lúcia, me resgata, vamos resgatar, vamos tomar um café, vamos, né, ir naquele curso que você vai gostar. Então, eu acho que isso que a gente pode fazer, e sempre entender o lado e defender a causa, né, acolher que nós estamos numa diversidade. Obrigada, Gabriela. Eu que agradeço a oportunidade, eu nunca vou me cansar de falar sobre autismo, sobre maternidade atípica, e eu sempre digo, né, que eu tô aberta, então qualquer dúvida que as mães, no livro tem meu e-mail, o pessoal da carreira todo me conhece, todo mundo que tem alguma dúvida, eu sempre tô disposta a explicar e levar conhecimento, porque essa é a minha participação de transformação no mundo. Amém. Obrigada. Então tá aí a maternidade atípica, a história de uma magistrada que vivencia o autismo e confronta o capacitismo, capítulo 14 do nosso livro Olhares de Antígona. Até uma outra oportunidade com uma outra discussão.